Excelente dia, eu sou Fábio Queiroz, CEO da Sanvit Tecnologia e Segurança da Informação. Estamos aqui para o nosso 5º webinar, hoje com o tema E-mail Security. E estamos muito honrados com a presença do Leandro Gazzola, especialista e evangelizador da Acronis. Tenho muito orgulho de estar fazendo isso hoje e ele está presente com a gente aqui hoje para poder debater e mostrar várias informações importantes desse assunto que é Advanced Email Security e qual é a solução. É incrível, tá? Sem mais delongas, hoje nós estamos como Gold Service Provider dentro da Acronis. É uma caminhada bem bacana que a gente vai fazendo de relacionamento. Inclusive, o próprio Leandro Gazzola que está aqui, todo mundo que está assistindo aqui, que é da equipe aqui, muitas vezes ali dormiu com ele, ali assistindo o vídeo, claro. Então, que ele tem muito vídeo, que ele que é uma das pessoas responsáveis por aplicar ali esses vídeos, né, manter atualizados. Eu não tenho como deixar de agradecer imensamente a SND, é uma empresa de distribuição aqui no Brasil, que vem nos apoiando, nos ajudando demais, tá? E também a Acronis. Se eu for falar o nome aqui, pode ser que eu cometa alguma falha, então eu quero, em nome da Sanvit, agradecer todo mundo da Acronis, desde o nosso PSM, o Leandro Gazzola, que já está aqui, Rafael Pedemonte, Diogo, Tomé, Regis Paravise, tem muita gente aqui, tá? Então, sinta todos aí agradecidos por essa oportunidade. Sou CEO da Sanvit há 15 anos, João Pedro é o nosso analista de cybersecurity e responsável geral de cibersegurança na Sanvit. Bom, esse aqui é os pilares que eu queria mostrar para vocês. Tem essa área aqui, né, essa região aqui de pool de serviço que é de cybersecurity, onde está várias soluções de segurança da informação, gestão de TI e SI, onde nós temos esses módulos de soluções, e governança de TI e SI com esses módulos. Leandro Gazzola, é contigo, meu amigo. Maravilha. Bom, primeiro agradecer ao convite da Sanvit para participar dessa série de webinars. Sugerir também, reforçar para que o povo busque participar desse evento que vai ocorrer aí em breve. Agradecer também, claro, a tua participação de todos que puderam se conectar e, claro, aqueles que vão assistir depois também, que têm interesse no tema. A ideia de hoje é falar um pouquinho de uma oferta que a Acronis tem, que é a oferta de segurança de e-mail. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de por que precisa dessa oferta e por que isso é importante ser implementado na sua empresa. Então, me apresentando oficialmente, sou Leandro Gazzola, sou evangelista de tecnologia da Acronis, moro em Porto Alegre, estou baseado em Porto Alegre, e vamos lá falar um pouquinho da nossa agenda de hoje, né? Então, vou falar um pouco rapidamente da Acronis. Muita gente talvez não conheça a Acronis, ou conhece a Acronis de um produto bem antigo lá chamado TrueImage, que é como a Acronis começou, né? Que é um produto que faz replicação de discos para instalações massivas de laptops, por exemplo, e depois evoluiu também, entrou nesse mundo, evoluiu para backup e a partir de 2017 entrou no mundo então de cibersegurança. Vamos dar uma olhadinha no cenário de ameaças, principalmente em relação a e-mails. Vamos ver como é que as empresas protegem os seus usuários dessas ameaças que chegam por e-mail. Vamos mostrar, então, finalmente, falar um pouquinho da solução do que a gente oferece e depois vamos, se tivermos espaço na agenda ainda, para perguntas e respostas. Eu deixei no final, mas quem quiser ir fazendo ao longo da apresentação, fique à vontade. Eu vou tentar deixar para responder só ao final, para não atrasar a entrega, ok? Então, quem é a Acronis? Bom, a Acronis é líder em segurança cibernética e proteção de dados. A gente foi fundada, a Acronis foi fundada em 2003 em Singapura e a partir de 2008 mudou sua sede corporativa para a Suíça. Então, hoje somos uma empresa europeia. Temos mais de 1.800 funcionários em 45 países ao redor do mundo. Para ter uma ideia de dimensão no que a gente atende, né, em relação à cobertura que a gente dá com as nossas ferramentas, são mais de 195 milhões de ameaças que foram bloqueadas e mais de 61 milhões de e-mails maliciosos bloqueados no ano de 2023. Né? Então, isso são dados de 2 anos atrás, certamente isso hoje esse número está muito maior, certo?
Temos mais de 20 mil parceiros, provedores de serviço, ou mais de 20 mil Sanvites por aí ao redor do mundo, né? São mais de 750 mil clientes corporativos que temos, e temos também mais de 50 data centers. Então, aqui dá para ter uma ideia de onde temos nossos data centers. O que nos interessa, basicamente, são os 2 data centers que temos em São Paulo, né, que é onde a gente tem a maior capacidade de instalada do Brasil hoje. Então, uma ideia de quando da evolução da Acronis enquanto nessa linha de segurança cibernética, né? Então, a gente começou lá em 2014 e aos poucos fomos evoluindo. Um marco importante foi em 2017, quando a Acronis lançou o que ela chama de proteção ativa, que é um mecanismo que faz detecção de criptomineração e também de proteção contra ransomware. É um anti-ransomware que é premiado mundialmente por sua eficiência, certo? Então, e a gente ainda utiliza, ainda temos no nosso ferramental essa proteção anti-ransomware. E a partir de 2020, então, aí foi lançado o que se chama de Cyber Protect, onde aí a gente começou a unificar backup, segurança cibernética, entre outras coisas, certo? Não vou passar por todo o tema, mas em 2021 foi quando a gente começou aqui com a solução ou com a oferta de segurança de e-mail. Beleza? Só para vocês terem uma ideia de quem é a Acronis, para quem não conhece. Então vamos passar agora para o cenário de ameaças em si. Então vamos lá. O ransomware ainda é uma das principais vetores de ataque, é uma das principais ameaças que estão circulando, e com a questão da inteligência artificial, isso ainda está mais forte. Hoje, por exemplo, é possível você contratar ransomware as a service. Você pode contratar um time de desenvolvedores para desenvolver um ransomware específico para você, para atacar uma empresa específica, ou então você pode contratar ransomwares já pré-fabricados para fazer um ataque mais massivo, se você quiser. Então, a estimativa é que hoje mais de 500 mil novas ameaças cibernéticas são criadas diariamente. Então, é muita coisa, é uma quantidade muito grande de ameaças circulando por aí, e você tem que estar muito bem protegido, certo? Então, e outra coisa, 40% desses ataques de ransomware iniciam por e-mail. E 91% de todos os ataques, não só de ransomware, mas de qualquer outro ataque, começam através do e-mail. Então, o e-mail é o principal vetor de entrada ou de início de uma cadeia de ataques, certo? Um outro tipo de ataque bastante comum é phishing. E o phishing ele foi responsável por 52% dos ataques direcionados em comparação com 30% em 2024. Então, tem aumentado também a tentativa de phishing. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu trouxe alguns conceitos, digamos assim, desses tipos de ameaças, certo? Então, vamos ver, por exemplo, phishing. O phishing basicamente vem do termo pescaria, e é basicamente isso. O atacante ele lança uma isca e espera que quem está sendo atacado devolva alguma informação importante. Pode ser um relatório financeiro, pode ser uma transferência financeira, pode ser usuário e senha de alguma coisa, de algum sistema. Então, como é que funciona? O phishing, o atacante tenta se passar por uma entidade confiável ou por uma pessoa conhecida para tentar pegar alguma informação ou roubar alguma informação que o usuário do outro lado vai fornecer. O spoofing. Basicamente, o atacante cria um e-mail fraudulento para tentar fazer e usar endereço eletrônico ilegal. Então, teve um caso clássico aqui no Brasil, há um tempo atrás, onde se recebia um e-mail do Bradesco, né? Ou parecia do Bradesco o e-mail. Eu não lembro se era falando alguma coisa de restituição de imposto de renda ou do que era, onde tinha um link, clique nesse link aqui para acessar o site do Bradesco e resolver os seus problemas, ou para receber uma restituição, não lembro exatamente o que era. Então, assim, você entrava nesse link, era o site do Bradesco, tinha a cor do Bradesco, o logo do Bradesco, era o site igualzinho ao do Bradesco. Qual era a diferença?
que o A do Bradesco era do alfabeto cirílico. Então ele levava para o bradesco.com.br, mas não era o Bradesco verdadeiro, era o Bradesco falso. Muita gente entrou lá com agência, conta e senha e teve dinheiro desviado em função disso. Comprometimento de e-mail comercial, ou BEC. Isso é quando um atacante consegue as credenciais de e-mail de alguém, de e-mail comercial de alguém, no meio corporativo de alguém, ou consegue, ou tenta imitar o endereço de e-mail, por exemplo. Meu e-mail é leandro.gazola@acronis.com. E aí você recebe um e-mail, leandro.gazola@acroni.com, sem o S, né, tentando se fazer passar pelo Leandro. Então, esse tipo de ataque também é bastante comum. Mudando um pouquinho agora. Como as empresas, em geral, protegem os seus usuários de ataques via e-mail? Basicamente de uma forma, né, que é anti-malware nos computadores dos usuários. Então, o usuário segue recebendo e-mails com anexos contaminados ou com links que levem a locais perigosos. Certo? Mas o que acontece nessa forma? O anti-malware, muitas vezes, não é eficiente ou não está projetado para ambientes corporativos. Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, utilizam versões gratuitas de anti-malwares do mercado que podem não ser tão eficientes. Adicionalmente, como eu já comentei antes, se estima que mais de 500 mil novas ameaças sejam criadas diariamente. Então, por melhor que seja o mecanismo desse anti-malware, desse antivírus, o fabricante do anti-malware está sempre correndo atrás, né? Os atacantes, os bandidos, malfeitores, estão sempre na frente e depois vem o fabricante de anti-malware, antivírus, para tentar bloquear aquela ameaça. E outra coisa que principalmente a gente vê muito na América Latina como um todo, e aí se inclui o Brasil, obviamente, é que muitas empresas não estão utilizando ou não implementaram EDR ou XDR. Certo? Então, para que serve o EDR? Como é que funciona um anti-malware, o antivírus? Ele basicamente tem um banco de dados de ameaças conhecidas e se identifica essa ameaça em algum arquivo que está sendo executado, ele entende que aquele arquivo está contaminado e bloqueia a execução daquele arquivo. Só que, como eu comentei, se a gente tem um cenário de mais de 500 mil novas ameaças sendo criadas diariamente, o anti-malware ele não vai conhecer essas 500 mil novas ameaças que foram criadas hoje. Talvez amanhã ele já saiba, mas hoje ele não sabe. Então, é aí que entra o EDR. Ele vai ajudar a bloquear ou a proteger um espaço adicional ou identificar ameaças adicionais que o anti-malware ou antivírus não está capacitado ainda para detectar. Então, já falamos de um primeiro ponto importante aqui. Tem que ter EDR. EDR não é mais opção, EDR é requisito para a segurança da sua empresa. E, só complementando, a Acronis também fornece EDR e oferece essa solução. Mais detalhes vocês podem conversar aí com a Sanvit, que eles têm expertise para oferecer isso para vocês. Como é que funciona a nossa solução de proteção de e-mail? Então, primeiro, vamos lá. Primeiro, vamos falar da plataforma Acronis como um todo. A plataforma se chama Acronis Cyber Protect Cloud e ela integra cibersegurança, backup, recuperação de desastres, gerenciamento e automação de ambientes, tá? E automação de ambientes, eu não estou falando de ambiente residencial, né? Aquela casa conectada, etc. Não, é automação do ambiente de TI, certo? A gente protege máquinas físicas, virtuais e ambientes na nuvem. E agora a gente vai falar especificamente da solução de segurança de e-mail. Que funcionalidades a gente tem com a segurança de e-mail? Temos anti-spam, só mencionando que spam não é uma ameaça em si, spam é só incomodação.
é aquela propaganda não solicitada, então ele não representa nenhuma ameaça, mas a gente tem uma ferramenta extremamente poderosa em relação a esse filtro anti-spam. Anti-phishing, já falamos do phishing, que é aquelas tentativas de uma espécie de engenharia social, né? Que o usuário tem que dar alguma informação importante para quem está atacando. Também tem o anti-malware ou antivírus, né? O correto é anti-malware, porque vírus é uma das categorias de malware, né? Mas tem lá a proteção anti-malware baseada em assinaturas, então é aquele banco de dados de ameaças conhecidas, e se ele identifica aquilo em algum anexo, por exemplo, ele consegue bloquear este e-mail. Proteção contra ameaças persistentes e ameaças de dia zero. Aqui mais alguns conceitos. O que são ameaças de dia zero? Imagine que você tem lá o seu sistema, seu ambiente rodando, com sistema operacional, Office, etc., e é descoberta uma nova vulnerabilidade nesse software. Enquanto esse software ele não é atualizado, ele pode ser, essa vulnerabilidade pode ser usada para algum ataque. Isso se chama um ataque de dia zero, um ataque para sistemas que não estão atualizados. E aqui aproveito e trago mais um gancho, que é: mantenham sempre seus sistemas atualizados, não só o sistema operacional, não só o que é o Microsoft, mas tudo. Sempre pode haver algum buraco por onde os atacantes possam invadir a sua empresa. Então, manter suas máquinas atualizadas é importantíssimo. E aqui já vou fazer mais um gancho para a Acronis também. Também temos na nossa oferta a possibilidade de fazer gerenciamento dessas vulnerabilidades e garantir que o seu sistema esteja adequadamente atualizado. Ameaças persistentes e avançadas, ou APTs, são ameaças que onde o atacante invade uma instituição, essa invasão não é detectada e o atacante pode ficar por várias semanas, vários meses, ou roubando informação ou se preparando para contaminar mais máquinas e fazer um ataque ransomware mais massivo, por exemplo, né? Criptografar mais informações ao longo do tempo, porque é assim que um ransomware funciona. Normalmente ele não invade uma primeira máquina e já sai criptografando essa máquina. Ele primeiro se espalha dentro da infraestrutura da empresa e depois ataca de uma vez só todas as máquinas contaminadas para causar maior estrago. Proteção contra comprometimento de e-mail comercial, já vimos essa parte do que era, né? Quando alguém tenta passar por algum usuário, pelo e-mail de algum usuário corporativo, ou tenta imitar um usuário corporativo. Detecção de controle de conta, por exemplo, o Leandro se conecta na conta de e-mail dele, da Acronis, do Brasil, regularmente. Aí ele se conecta no Brasil e 1 hora depois tenta se conectar no e-mail na Tailândia. Não, tem coisa errada nisso aí, né? Então eles conseguem identificar esse tipo de tentativa também é identificada. Tem varredura de anexos. Imagine que você receba um e-mail que tem um arquivo anexo e esse anexo está compactado em vários níveis. E isso é uma técnica bastante usada pelos atacantes. Eles põem a ameaça, ou vírus, ou malware no último nível de compactação e compactam, por exemplo, 10 vezes aquele arquivo, né? Compacta, compacta, compacta. Então, o que faz o sistema? Ele descompacta esses arquivos anexos para garantir que nenhum dos níveis dessa compactação tenha alguma ameaça, algum malware. Faz algo similar para URLs ou endereços de internet, né? Ele acessa os links que estão no arquivo anexo ou diretamente no corpo do e-mail para verificar se não leva para nenhum site malicioso, né? Para nenhuma URL maliciosa. Se identifica algo assim, bloqueia a mensagem também. Então, assim, para todas essas funcionalidades, tudo isso que eu estou falando, exceto o spam, todas as outras que são consideradas ameaças que chegam através do e-mail, o e-mail é simplesmente bloqueado e ele não vai chegar no usuário final. Certo? O que mais? Inteligência de ameaças, então ameaças mais complexas, ameaças que usam técnicas mais avançadas e que não são bloqueadas
eventualmente pelo anti-malware, consegue bloquear também. Tem serviços de resposta a incidentes. Então, aqui é uma coisa importante a dizer, essa funcionalidade é uma parceria da Acronis com uma empresa chamada Perception Point. A Perception Point é líder global em segurança de e-mail. E eles têm à disposição especialistas em segurança de e-mail 24/7, que podem apoiar tanto o parceiro da Acronis quanto o cliente final, depende como está configurado ou quem está gerenciando o ambiente. E essa é uma outra característica da nossa plataforma. Ela permite tanto você, como cliente final, gerir sua própria infraestrutura, e assim como permite que a Sunvit, por exemplo, gerencie para você e entregue isso como um serviço terceirizado, e você não precisa ter um time muito grande para lidar com o seu TI. Certo? E aí não só de segurança de e-mail, eu estou falando de todas as funcionalidades que a Acronis oferece. Certo? E também permite integração com o nosso XDR, no seguinte sentido: se chega um ataque através de e-mail, o XDR pode informar, retroalimentar a Perception Point, o sistema da Perception Point, e quem enviou esse e-mail pode ficar bloqueado para toda a empresa. Imagina que o Leandro recebe um e-mail do Fábio da Sunvit contaminado, né, com um ataque. Então, o Fábio está tentando atacar a Acronis e manda através do e-mail. Então, o XDR identifica essa tentativa de ataque através do e-mail e bloqueia o Fábio para toda a Acronis. Então, o Fábio não terá como tentar atacar outra pessoa ou outra caixa postal dentro da Acronis. Legal? Essa plataforma se aplica para Microsoft 3, essa solução, tá, de segurança de e-mail. Pode ser usada para quem tiver Microsoft 365, para quem tiver Google Workspace ou para quem tiver servidores de e-mail compatíveis com Open Exchange. Certo? Então, suporta tudo isso. Legal? Detalhe, tá, gente? Não é necessário instalar nenhum agente dentro da infraestrutura do cliente final, certo? Tudo como é que funciona? O e-mail, esse serviço da Perception Point conecta os data centers da Perception Point diretamente ao provedor de e-mail, seja da Microsoft, seja o Google Workspace ou outro, e aí ele faz todo esse processo sem precisar de um agente instalado localmente nas máquinas do cliente ou na máquina de vocês como clientes finais, certo? Então, como é que funciona essa ferramenta? Basicamente, todos os e-mails, e aqui é uma coisa muito interessante, é um diferencial para outros provedores de serviço em relação à segurança de e-mail. 100% dos e-mails passam pelos mecanismos de proteção. 100%. E um pouco mais, vou mais além. A Perception Point oferece um nível de proteção de 99,95%, a mais alta do mercado. Por quê? Porque, primeiro, eles conseguem filtrar 100% dos e-mails. Segundo, eles têm um mecanismo desenvolvido por eles que é extremamente eficiente, que gera um atraso de entrega de e-mail para passar por todos esses mecanismos de 30 segundos. 30 segundos para a entrega de um e-mail, garantindo que ele está limpo, livre de malwares, é extremamente rápido. Certo? A gente não está falando de um WhatsApp, onde você precisa de algo instantâneo, e mesmo que fosse no WhatsApp, 30 segundos de atraso, mesmo no WhatsApp, seria até razoável se você tiver garantias ou uma segurança maior na entrega das suas mensagens. Certo? Existem soluções no mercado que trabalham com o que a gente chama de sandbox. O que é a tecnologia sandbox? Quando chega um e-mail, eles eles fazem um ambiente isolado para simular as ações de um usuário, né? Simular clicar em links, simular abrir anexos de e-mails, e esse processo, em algumas situações, pode levar a atrasos de até 20 minutos na entrega do e-mail. Aí a gente está falando de um atraso significativo mesmo para e-mails. E muitas vezes, em função disso,
os CISOs, ou quem está trabalhando na infraestrutura de segurança da empresa, opta por não varrer 100% das mensagens, porque vai começar a atrasar tudo, né? Então, muitas vezes faz por amostragem, e isso também diminui a chance de você estar bem protegido. Então, como já falei, até 30 segundos de detecção e de entrega ou de atraso vai na entrega do e-mail. Essa solução ela é adequada à GDPR, que é a GDPR europeia, né, que é a mãe da LGPD, né, então certamente também não está aderente à LGPD, não tem questões que envolvam aí algum tipo de acesso a dados indevidos ou que faça alguma coisa em relação à privacidade. Não tem nenhum impacto na privacidade. A Perception Point não armazena ou não se interessa pelas informações que estão no e-mail, simplesmente se interessa por varrer o conteúdo e garantir que ele não esteja contaminado, que ele não tenha alguma ameaça. Além disso, como eu comentei, a Perception Point oferece técnicos 24/7 à disposição através do chat deles, e eles podem auxiliar fortemente na solução de dúvidas, etc. Uma outra coisa interessante é que é uma solução que não exige muita manutenção. Uma vez que está implementado, né, você faz as conexões com o servidor de e-mail, com o servidor da Perception Point, uma vez que isso está feito, ela basicamente funciona sozinha. Quando é que vai precisar de alguma interação? Quando, por exemplo, vocês não recebem algum e-mail, né? Eu deveria ter recebido esse e-mail, não recebi. Não está na minha pasta de spam. Ok, então aí tem que entrar lá na console e verificar se ele foi bloqueado. Se foi bloqueado, ainda assim você pode dizer, não, ainda assim eu quero que faça a entrega, mesmo com ele contaminado, por exemplo. Você tem essa opção, né? Ou então você pode avisar quem enviou o e-mail dizendo, olha, o e-mail que você enviou tinha tinha esse e esse problema, por favor, corrija e me reenvie ele sem conter esta ameaça, esse link malicioso, esse anexo contaminado, etc. Então, conforme comentei antes, aqui está uma tela do nosso sistema mostrando exatamente a integração da segurança de e-mail com o nosso XDR. Então, o nosso XDR ele pode, por exemplo, excluir anexos e links maliciosos que vêm no e-mail e ainda fazer o que eu comentei antes, bloquear o endereço de e-mail do remetente para toda a empresa, evitando que esse e-mail seja utilizado novamente para enviar algo malicioso. Em relação ao Microsoft 365, a gente tem a forma muito simples de implementar, é via API, você só precisa colocar lá o usuário, o administrador e a senha, é feita uma conexão, e a partir daí você define se você quer fazer somente verificação de e-mails de entrada ou se também quer fazer verificação de e-mails de saída. Tá? Então, e a verificação de e-mails de saída se aplica somente para 365, tá? Não se aplica para Google Workspace ou algum outro compatível com o Open Exchange, certo? Para que serve verificação de e-mail de saída? Você eventualmente pode minimizar risco de danos à reputação da tua empresa, se por acaso estiver enviando algo sem querer ou propositalmente contaminado. Então ele vai fazer esse bloqueio dizendo, olha, está tentando enviar algo contaminado ou algo perigoso, e ele já bloqueia, evita que seja enviar, que seu servidor de e-mail seja utilizado para enviar algo nocivo ou perigoso. Adicionalmente, temos também a Perception Point também oferece a segurança de aplicativos de colaboração do 365. Então, você além de ter, claro, o anti-malware instalado nas máquinas dos usuários, isso a Perception Point oferece na própria estrutura do 365. Então, você tem lá no OneDrive, SharePoint, no Teams, se você tentar colocar lá um link, algo que tem um link malicioso ou um arquivo contaminado,
a Perception Point consegue identificar isso lá no 365 e fazer o tratamento adequado, mandar para quarentena, fazer uma varredura adicional e etc. Tá? Então, é uma proteção também para aquelas empresas que trabalham muito focadas no 365, que não usam quase armazenamento local, é uma solução bastante interessante para também adicionar ao seu portfólio. Outro item, treinamento de conscientização em segurança. Não tem a ver exatamente com a solução, é uma outra solução que a gente oferece também. Não está diretamente relacionado à segurança de e-mail, mas também está. Né? Na realidade, o que acontece? O principal ponto fraco, o principal elo fraco nesses ataques que a gente viu, que mais de 91% dos ataques chegam através de e-mail, etc. O grande problema quem é? O ser humano, o usuário. O usuário ele vai clicar eventualmente num link de alguém que ele não conhece ou abrir um anexo dessa mesma pessoa porque ele tem a mania de abrir, de clicar, né? Dedinho nervoso, né? Ele vai lá e abre qualquer coisa que chegue lá na caixa postal dele. Então, tem treinamentos em português desenvolvidos para exatamente fazer uma plataforma de treinamentos online que já tem vários conteúdos lá em português. Permite adicionar conteúdos personalizados. Então, se a empresa tem algum treinamento que queira ter lá à disposição dos seus usuários, pode ter lá. Você tem como fazer agendamentos, você tem como manter o histórico de treinamentos de cada um. E a questão da conscientização de segurança, você não pode treinar uma vez seu usuário e depois não treinar mais. Tem que ser algo recorrente, para justamente estar lá no sangue da pessoa, aquilo, o DNA da pessoa, a postura de segurança e a necessidade de segurança. Então, alguns tópicos que temos à disposição. Phishing e spear phishing, então como identificar phishing. Spear phishing basicamente é um phishing direcionado a uma empresa específica, certo? O phishing é algo mais genérico, como esse do Bradesco que eu comentei. Como lidar com o ransomware, então assim, tentar evitar a contaminação do ransomware e o que fazer caso seja contaminado. Engenharia social, então como conhecer táticas usadas pelos atacantes para conseguir informações que eles queiram. Uso de senhas fortes, autenticação de múltiplo fator. Aquela coisa, né, gente? Segurança é uma coisa chata. Ela adiciona passos, mas são necessários. É algo que é muito necessário. Por exemplo, múltiplo fator de autenticação, né, que é poder digitar lá no Google Authenticator ou no Microsoft Authenticator, né, gerar aquele código adicional e etc. Isso é fundamental para manter a segurança. Também como os usuários devem armazenar dados, compartilhar, descartar dados confidenciais. Então, tem vários tópicos dos cursos que já estão lá à disposição. Então, e é uma coisa, como é uma questão de conscientização, a gente começa treinando, a ideia aqui é treinar os usuários corporativos para que eles atuem com segurança dentro das empresas, mas como é uma questão de conscientização, os usuários acabam levando isso também para a vida pessoal. Né? Então, por exemplo, o usuário começa a entender que ele não pode deixar o celular sem senha, que é importante ter senha, que é importante ter uma senha adequada, que não pode descartar o que ele recebe impresso com os dados dele, ele não deve descartar no lixo comum. Né? Tem todas essas características. Era isso, gente. Agora estou aberto para perguntas. Fábio, demais companheiros aí, algo que vocês gostariam de adicionar? Fiquem à vontade, por favor. Agora eu vou tomar uma aguinha aqui que deu sede. Bacana. Leandro, essa questão da segurança da informação dentro do ambiente Microsoft, ela é estendida somente no e-mail? Eu sei que o tema, né, é Advanced Mail Security, né? Mas se você puder explanar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais
porque tem toda a parte de proteção do ambiente 365, do Exchange, né? Também ali do SharePoint, do Teams, backup dessa estrutura toda, já com inteligência para fazer anti-malware. Se você puder dar uma explanada abordar isso aqui, seria muito legal. Beleza. Não, eu já falei então, da segurança de e-mail, falei da segurança dos aplicativos, né, que a própria Perception Point também oferece, por OneDrive, SharePoint e Teams. Está aqui o slide, inclusive já voltei no slide aqui. E, claro, falando do backup, a gente pode oferecer também o backup do todo o ambiente 365. Então, a gente é um backup que funciona nuvem a nuvem, então é diretamente do data center da Microsoft para o data center da Acronis, sem necessidade de instalação de nenhum agente na infraestrutura do cliente. E a gente ainda conta com o que a gente chama de armazenamento imutável. Imagine a seguinte situação: ataques internos. Isso é muito comum atualmente. Se ouve com frequência esse tipo de coisa. Um funcionário da empresa vai sair da empresa e está descontente com a empresa. Ele vai lá e apaga todos os backups que você tiver do 365 e apaga também todo o seu tenant 365 lá da Microsoft. Olhe o estrago que isso pode causar. O tempo que pode levar para você reestruturar todo o seu ambiente 365. Com o armazenamento imutável que a Acronis oferece, mesmo que os arquivos de backup do 365 sejam apagados, antes de ser feito esse apagamento, é feita uma cópia para uma área específica dentro do data center da Acronis, uma área protegida, onde esse backup não pode ser apagado ou adulterado. Então, mesmo que alguém interno faça um ataque como esse, você tem como ainda assim restaurar o seu ambiente 365. Tá? E esse armazenamento imutável, ele não se aplica somente para o 365, tá? Ele também pode ser habilitado para backups em geral, mas tem que ser na nuvem da Acronis. Tá? Então é muito interessante. Então você tem no mínimo 14 dias, se estiver habilitado, para restaurar os backups tanto do seu 365, né, caixa postal, OneDrive, SharePoint, Teams, etc., quanto para outros arquivos que você tenha feito backup lá regularmente. Sensacional. Nessa mesma linha, Leandro, a questão de uma solução de archive, eu acho que nós temos essa solução agora, né, de poder fazer ali um armazenamento um pouco mais longo dos e-mails, né? Exato. A Acronis também tem a opção de uma solução de armazenamento de longo prazo, que ela é muito indicada para temas de compliance. Basicamente serve para você comprovar que algo ocorreu ou algo não ocorreu a partir dos e-mails. Então, todos os e-mails, de acordo com as regras que forem estabelecidas, os e-mails de entrada e de saída são armazenados e estão imutáveis também, não podem ser adulterados. Então, por temas de compliance, por exemplo, você quer que o teu departamento, todos os e-mails que cheguem ou que saiam do departamento jurídico da empresa fiquem armazenados para você poder, por 5 anos, para você poder comprovar que algo aconteceu ou algo não aconteceu. Então, você pode configurar isso. Ou você pode configurar assim, eu quero que todos os e-mails de toda a empresa fiquem armazenados por 20 anos. Então, você vai ficar por 20 anos, todos os e-mails que saírem ou entrarem da empresa ficarão ali armazenados. Não confundam, por favor, com o archiving que a Microsoft oferece. Tá? Não é, embora seja o mesmo nome, a ideia disso, desse archiving de e-mail que a Acronis oferece, é para temas de compliance especificamente. Uma ferramenta muito legal para quem está nessa parte de auditoria ou até mesmo para governança mesmo, né? Para quem é de governança, é uma ferramenta muito interessante aí conhecer, justamente porque registra todos os e-mails de entrada e saída e você define ali o seu expurgo, né? É você que fala.
Bom, deixa eu chamar aqui o Augusto. Augusto, tudo bem? Como que tá aí? Ó, Fábio. Tem algumas perguntas? Você Eu pode estou vendo uma passar? aqui, de que forma a solução pode apoiar empresas que trabalham com LGPD e outras normas de proteção de dados? Basicamente, a ideia da LGPD é evitar fuga ou perda de informações de pessoas naturais, né? E quaisquer informações de pessoas naturais, mas as mais críticas são principalmente de crianças, de saúde, etc., certo? Questões faciais, vídeos, né, com o rosto das pessoas, etc. Então, assim, quando você tem uma proteção de e-mail, você está ampliando a sua proteção como um todo, né? Então, e quando você treina o seu time ainda em relação, como a gente comentou aqui, do treinamento de conscientização de segurança, então você começa a criar uma série de mecanismos para justamente diminuir a possibilidade de você incorrer em algum problema ou alguma falta em relação à LGPD, porque você vai diminuir a probabilidade de sofrer um ataque. Então, quando você diminui a probabilidade de sofrer ataques, você naturalmente está se alinhando e melhorando suas defesas para se alinhar à LGPD. Leandro, eu acho que o próprio DLP, eu acho que pode ajudar nessa questão também, né? Um pouco aí na questão de vazamento de dados, né? Também pode ajudar. Temos também uma solução de DLP, que é Data Loss Prevention, que é justamente tentar evitar a possibilidade, ou diminuir a possibilidade de vazamento de informações, seja de forma acidental ou de forma proposital. E aí vem já uma parte também que a gente consegue também adicionar aí na parte de como se fosse um DLP básico, né? Muitas empresas, por exemplo, ainda não bloqueiam. Vamos pegar um ponto bem específico. Muitas empresas não bloqueiam o uso de portas USB. Então, qualquer usuário pode chegar, botar lá seu pendrive, extrair dados da empresa e levar para a concorrência ou jogar na web para alguma divulgação não necessariamente correta, né? Então, assim, começamos do básico. Começa protegendo esse tipo de ação que você já vai melhorar muito ou diminuir muito a possibilidade de vazamento de informações. A Acronis pode ajudar com isso também. Sensacional. Augusto, tem a próxima pergunta aí? A próxima pergunta é do Hélio. Ele comentou sobre o WhatsApp. Se existe ataques por web WhatsApp e se é algo que a empresa pode fazer para fazer uma vistoria, uma análise prévia antes da entrega da mensagem para o usuário. Não, em relação ao Isso que eu não WhatsApp em entendi. si, como ele usa, se é isso, não tem o que fazer, porque o WhatsApp usa uma criptografia ponta a ponta e não tem um mecanismo para conseguir identificar algum ataque que chegue através de WhatsApp. Vai depender muito ali do momento de execução, né? Se alguém está no web, pelo que entendi, né? Ele está ali no web WhatsApp, né? No navegador, aquela conversa ali dentro não é possível fazer um monitoramento devido ser criptografado de ponta a ponta. E aí vai depender muito da ação. Se a pessoa clicar nesse link, e esse link levar você para algum outro site, alguma outra área que possa conter um malware, tá? Dependendo do tipo do malware, dependendo do tipo do ataque, eu acredito que sim, pode proteger Exato, naquele momento, vai mas ser é a póstumo, última né? linha, né? Vai ser a Vai ser última uma ação linha. póstuma, né? Então, assim, se o usuário clicar em algum link do WhatsApp, né, dentro do WhatsApp, e esse link for um link malicioso e tiver habilitado a filtragem de URL da Acronis, por exemplo, ele poderá ser bloqueado, certo? E a outra coisa é receber um anexo malicioso no WhatsApp, executou esse anexo, aí o nosso EDR, o nosso anti-malware, consegue bloquear ou identificar essa tentativa de ataque. Tem uma outra pergunta aí, eu acho que é bacana, da Sara. Sim, a próxima pergunta é da Sara. Como é tratado falsos positivos? Qual é a taxa da ferramenta? Isso gera estresse na operação? Da Sara, só deixa eu entender um pouquinho melhor, por favor. Estás falando em relação à segurança de e-mail especificamente?
Qual das funcionalidades, só para eu responder corretamente? Não está especificado ali na pergunta, mas eu eu creio que tô- seja tô- sobre os e-mails, sobre a segurança de e-mail. Deixa ela responder aqui, complementar, que aí a gente já fala. E-mails, E-mail, ela beleza. colocou e-mail, isso. Maravilha. É que a gente falou de várias coisas, né? Então, só para ter o contexto certinho. Então, em relação à segurança de e-mail, Sara, sim, pode acontecer falsos positivos. E o que vai acontecer quando der um falso positivo? Como aquela situação que eu comentei, eventualmente, ou melhor, parecida com a que eu comentei antes. Imagina que um e-mail foi confundido com um falso positivo e foi bloqueado. O usuário do outro lado vai reclamar: olha, não recebi o e-mail. Aí então o administrador da console vai entrar lá, vai ver que o e-mail foi bloqueado e vai poder aí tomar uma ação de ou liberar esse e-mail ou manter essa regra de rejeição até que faça uma investigação mais aprofundada para entender se aquilo é realmente algo malicioso ou não. Inclusive, você pode depois retroalimentar a ferramenta, a próprio sistema, dizendo: olha, isso aqui, se acontecer de novo, pode deixar passar, porque não é uma ameaça. Certo? Então, assim, gerar estresse, Sara, é um pouco amplo, né? Mas o trabalho que você vai ter é esse: é entrar lá na ferramenta, entender por que ela bloqueou aquela mensagem e, eventualmente, inclusive, entrar em contato com a própria Perception Point, dizendo: olha, por que isso foi bloqueado? Não entendo, isso aqui não encontrei nenhum perigo nisso aqui, nenhuma ameaça. E eles podem, então, fazer ajustes também nos algoritmos de detecção deles para que isso não venha a acontecer. Certo, Sara? E é muito Então, interessante, eu Certinho. acho muito interessante também que o próprio usuário ele recebe um e-mail da Perception Point dizendo que o É e-mail isso que eu ia comentar. foi bloqueado, que ele foi detectado como um spam ou como malicioso, né? E dessa forma ele já pode redirecionar o mesmo e-mail à equipe de TI, já efetuar aquela tratativa, identificar por que o e-mail foi bloqueado e realizar a liberação com isso base aí. no que foi identificado. Sara, tem uma característica bem legal, eu sei que a gente trabalha bastante aqui, depois o João pode ajudar bastante, que é justamente isso. Quando você implanta essa solução dentro da camada de 7 proteções de e-mail, é justamente isso, você deixar configurado para ele bloquear tudo que for malware, que for caracterizado, e só que ele encaminha uma mensagem de alerta para o usuário final, que deveria receber esse e-mail, vamos dizer assim, com malware. Porém, esse e-mail, ele vai, inclusive a máscara do e-mail, como seria se ele recebesse sem a solução. E era uma imagem mesmo. Então, justamente como o Augusto falou, é possível nesse momento, vamos dizer que o usuário final ele está entendendo que aquele e-mail ele realmente precisa receber e é um falso positivo. Então, ela encaminha ou para a gente, né, que nós fazemos o gerenciamento, ou para o próprio TI, que tem essa capacidade também de entrar no painel. Vocês têm essa opção também de entrar no painel e classificar aquele e-mail como um e-mail não malicioso. E você também tem a possibilidade de reencaminhar esse e-mail para o usuário final. Inclusive, é um tema que o João vai tratar no palco do Octa Security X, né? São números exatamente o que você está falando. Vai tratar isso lá, vai trazer essas informações de quantidade. Mas, assim, o que dá para adiantar, o João me corrige aí, se eu estiver errado, que praticamente 90% dos e-mails que são classificados ou categorizados como potencial risco é um e-mail com algum tipo de malware mesmo. Ou ele te leva para um link que esse link, esse destino pode trazer um risco para você, porque ele tem uma característica dentro da ferramenta, que é uma inteligência que a Acronis tem, da Percept Point, através da Percept Point, que é detectar o link para onde se você clicar, você vai. Ele vai nesse link, ele acessa esse link lá dentro da ferramenta deles, verifica o conteúdo, se for malicioso, ele bloqueia o link. É isso, João? Está fechado o seu áudio. Exatamente, Fábio. Essa ferramenta tem sido excepcional aqui, principalmente para o time da Sanvit. Questões de falso positivo, tá?
Sara, né? Sara Rodrigues. Olha, falso positivo eu não diria nem os 90%, tá, Fábio? Já diria ali uns 97%, porque a taxa é muito Mais alto baixa. ainda. A taxa de falso positivo é muito baixa mesmo. Realmente o que tem que ser bloqueado é bloqueado, né? São raras as vezes, né, que temos algum falso positivo e que realmente são alguns e-mails que, assim, pela construção, pelo conteúdo que está ali, né, a forma que foi disparado, ou até mesmo o provedor de e-mails do cliente ou do terceiro que é disparado, às vezes não tem alguns fatores verificadores configurados no DNS, como fatores de SPF, DKIM, DMARC, realmente ali podem gerar algum falso positivo, né? Então, assim, eu diria que ali uns 95, 97% ali, realmente o que está sendo bloqueado é bloqueado. E reforço, né, ali que o Augusto comentou, a ferramenta ela existe várias bandeiras ali, né, que vem no e-mail. Olha, você está recebendo um e-mail de fora da sua organização. Preste mais atenção, né, neste e-mail. Então, a ferramenta, ela ajuda o usuário final também a prestar mais atenção ali, né, no e-mail recebido. Olha, esse daqui é o primeiro e-mail desse domínio que você recebe, é um e-mail de fora. Então, esse conjunto aí de técnicas, né, que a ferramenta traz para a empresa, é uma forma muito eficaz até para reduzir os falsos positivos e facilitar a administração de tudo isso e para que a sua equipe de segurança, seja a Sanvit ou o seu próprio TI, tenha uma autonomia do tempo de resposta mais rápido sobre o incidente, saiba lidar muito mais rápido com aquilo. Então, referente a falsos positivos, eu diria que a ferramenta está num patamar muito elevado de muitas outras que praticadas de mercado. Maravilha. Leandro, quer acrescentar alguma coisa? Não, sobre esse ponto não, só gostaria de resolver, porque eu acho que ele está chegando no limite do tempo, né? Estamos sim. Gostaria só de responder a uma pergunta do Everton, que ele perguntou se a Acronis tem alguma ferramenta para gerenciamento de senhas e autenticação de múltiplo fator de autenticação. Não, não temos, Everton, sendo bem direto. Maravilha. Bom, eu acho que respondemos todos os questionamentos. Estamos aqui no final do nosso webinar. Leandro, em nome da Sanvit, Tecnologia e Segurança da Informação e de todo o meu time, quero agradecer você demais por disponibilizar esse tempo e trazer esse assunto que é de muita relevância para a nossa região aqui, não só para, vamos dizer assim, não só para a nossa região, mas para o Brasil, né? Então, a Cronos é uma solução que tem se demonstrado incrivelmente forte, e o poder do é o que fascina nossos olhos aqui. Através de uma única ferramenta, de um único agente, eu tenho acesso a todas essas soluções que o Leandro trouxe, bem como os outros pilares dos outros 4 webinars que nós fizemos. Tudo isso numa única ferramenta. Pessoal, é incrível. João, quer fazer suas considerações finais para eu passar para o Leandro? Fechado o seu áudio, João. Oi, João, tá mutado. Falando sozinho aqui, pessoal. Acontece. Não, agradecer imensamente a todo mundo, né, presente aqui, que disponibilizou o seu tempo, né, para estar aqui conosco, né, aprendendo, né, informações, ferramentas, né. Então, gostaria de agradecer a presença de cada um aqui presente, o time da Sambit, Augusto, todo mundo aqui no back-end, né? E exclusivamente ao Leandro Gazola por topar esse desafio aí, né? Um webinar aí com a Sambit. Agradeço imensamente. Leandro Gazola, evangelista da Acronis ali, a gente sempre vê treinamentos dele ali, né? Então é uma honra estar aqui com ele aqui num webinar. Então, gostaria de agradecer a todos, especialmente a Leandro Gazola e Fábio, né, por fazer isso possível. E, bom, passo a palavra aí pro Leandro.
Legal. Opa. Só agradecer então a presença, participação. Fábio sabe que eu estou à disposição. Qualquer necessidade, por favor, me aciona. Pessoal, espero ter trazido informações relevantes, que realmente proteção de e-mail é uma coisa que é muito pouco implementada nas empresas e é a principal porta de entrada dos ataques. Então, assim, extremamente recomendada uma solução como essa. Ok? Tenham todos um bom fim de semana aí, era o que eu tinha para hoje. Maravilha. Muito obrigado. Pessoal, gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui no nosso webinar. Só reforçando, então, essa trilha de 5 webinars foram feitas justamente para promover aí o nosso Office Security X 2025, que é um evento corporativo, que será realizado dia 16 de outubro de 2025, das 17 às 22 horas, no projeto OnlyWay. Pessoal, obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Abraço. Um ótimo final de semana a todos.